Olá, pessoal. Voltamos para a nossa segunda semana, né? Hoje falando de um tecido um pouquinho diferente, né, em termos de organização, mas de certa forma tem uma relação com o tecido que nós vimos anteriormente, né, e que de fato acaba tendo uma participação muito importante, principalmente quando a gente fala com relação à defesa, né, ao sistema imunitário, tá? Então, o sistema imune, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, pessoal, o tema da aula dessa semana, né, é exatamente falar um pouquinho a respeito do sistema imune e dos tecidos e do tecido linfático. Então, já dá para a gente imaginar que parte daquelas células que nós vimos na aula passada, né, elas vão estar envolvidas aqui nessa aula também, né, até porque, de certa forma, a gente vê um tecido que participa diretamente da defesa do nosso organismo. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, né? Não tão aprofundado, né, no sistema imune, justamente porque vocês terão a oportunidade de ver de uma forma um pouco mais específica, né, nas disciplinas aí que envolvem o sistema imune, mas pelo menos a gente já consegue entender um pouquinho de como que esse tecido linfático de fato ele vai funcionar, ok? Então, pessoal, primeiramente definir o que seria a composição desse sistema imune. Primeira coisa que a gente observa, como a gente está vendo aqui desse lado, é exatamente que o sistema imunitário ele vai ser representado aí por um conjunto de células, tá? Essas células elas podem estar isoladas ou então, vamos dizer assim, de certa forma agrupadas, né, em órgãos linfáticos. E todo esse sistema ele é responsável por estar promovendo a defesa do nosso organismo contra a substância estranha. E essas substâncias estranhas a gente considera, por exemplo, os micro-organismos de maneira geral, como no caso do vírus, bactérias, né, fungos, ou então relacionado, por exemplo, até mesmo por toxinas, né, principalmente aquelas toxinas que acabam sendo produzidas por micro-organismos invasores. Então, nós vimos, né, um pouquinho a respeito do basófilo, do eosinófilo, do neutrófilo, né, o mastócito, né, então quando a gente leva em consideração a especialização do basófilo, o macrófago, né, as células dendríticas e um pouquinho dos linfócitos, né, e aqui considerando um pouquinho dos órgãos linfáticos, que de fato também vão estar envolvidos em toda essa dinâmica aí nessa composição do sistema imunitário, tá? E aí, pessoal, dentro da dinâmica da organização, o que nós observamos que o sistema imune, quando a gente fala dessas células isoladas, a gente está levando em consideração aqueles leucócitos granulócitos, né, que vão apresentar no seu citoplasma grânulos, né, que são citocinas que, de certa forma, acabam envolvidos, por exemplo, na dinâmica da mediação química, né, da inflamação, e também dos linfócitos, que acabam participando, né, de um processo um pouco mais específico, tanto na dinâmica de se tornar citotóxico, né, e até mesmo na dinâmica de produzir o que a gente chama dos anticorpos, né? E além desses dois grupos de células, a gente não pode desconsiderar aquele sistema mononuclear fagocitário, que é representado pelo macrófago, né? Aquelas células que estão envolvidas na dinâmica de apresentação de antígeno. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, um exemplo de como esse processo ele pode acontecer, né? Como além das células dendríticas, células amicais, enfim. Então, algumas outras células que vão estar relacionadas a esse processo. E como eu disse para vocês, né, no slide passado, quando a gente fala a respeito dessas células e a forma onde que elas podem estar sendo encontradas, vamos imaginar que podem ser observadas de forma individual, né, como é o que a gente viu, por exemplo, na dinâmica do tecido sanguíneo na aula passada, né, podem estar relacionados, por exemplo, a organizações dentro dos órgãos linfáticos, principalmente quando a gente fala a respeito dos linfócitos, né? A gente observa aí uma dinâmica dessas células livres migratórias, ou seja,
aquelas que são produzidas, né, são maturadas na medula óssea, caem na corrente sanguínea, ficam por pouco tempo ali na corrente sanguínea e saem ali, né, para o tecido conjuntivo de vários órgãos, onde vai estar realizando a dinâmica da defesa. E aí, além de você sair, né, no caso as células saindo do tecido sanguíneo, né, como a gente está vendo aqui para o tecido conjuntivo, para que possa estar promovendo toda a dinâmica de defesa do organismo, a gente ainda tem a dinâmica daquelas que podem estar circulando pela linfa, movendo pelos órgãos linfáticos, voltando, por exemplo, para a própria corrente sanguínea, como é o caso dos linfócitos. Então a gente observa, né, de fato, toda essa dinâmica relacionada à circulação dessas células que estão envolvidas diretamente com o sistema imune. Tá? E aí, pessoal, na dinâmica dessas células, a gente percebe que, de certa forma, elas podem estar formando 3 tipos de arranjo. Percebam aqui na foto, né? Essa primeira possibilidade seria exatamente aglomerados esféricos que dão origem, por exemplo, aos folículos linfáticos. A gente vai estar vendo um pouquinho, principalmente quando a gente foi falar do linfonodo. Eu tenho, por exemplo, essa situação aqui, que seria exatamente das células organizadas como se fossem cordões celulares, né? Que dá para dar uma impressão como se fosse exatamente 2 cordões, assim, um cordão paralelo, como se essas células estivessem quase que alinhadas. E eu tenho uma terceira situação, que seria uma situação um pouco mais difusa, né? Não tão organizada, então uma certa desorganização, mas porém nós temos um bloco de células ali espalhadas naquele local. Então, pessoal, na dinâmica da organização do sistema imune, né, quando a gente fala, por exemplo, o arranjo que acaba sendo formado por essas células, aí nós observamos aquilo que seria a presença desses órgãos linfáticos, né, para que de fato possa estar promovendo esse tipo de organização, podemos dizer assim, né, a respeito dessas células. Então, percebam, ao mesmo tempo que elas podem ser encontradas livres, elas também podem estar associadas entre elas, formando o arranjo, que seriam exatamente na organização aí dos órgãos linfáticos. Ok? E aí, quando a gente fala dos órgãos linfáticos, nós observamos que existem 2 grupos, tá? Primeiro, os órgãos linfáticos primários, né, que vai estar relacionado ao timo e à medula óssea. A gente chama de órgãos linfáticos primários justamente porque é o local onde eu tenho produção e ou maturação dessas células de defesa. Em contrapartida, quando eu me refiro aos órgãos linfáticos secundários, vão estar relacionados, por exemplo, àqueles onde eu tenho apenas circulação e ou armazenamento dessas células. Aí a gente tem os linfonodos, as tonsilas, o baço, né, e aquilo que a gente fala, né, o tecido linfático associado às mucosas, como no caso a placa de Peyer. Então, algumas das situações onde de fato nós observamos a presença desses órgãos linfáticos, né, e aí associado com células de defesa, principalmente linfócitos, que vão estar auxiliando naquilo que seria a defesa do nosso organismo, tá? E aí, galera, para a gente poder definir de fato essa dinâmica, né, principalmente de funcionalidade do nosso sistema imunitário, a gente acaba observando que a defesa imune ela pode ser dividida em 2 situações. A gente fala de uma imunidade inata, que significa que vai ser aquela imunidade inespecífica, tá? É aquela que a gente já nasce com ela, tá? Então, de certa forma, se eu não tenho nenhuma especificidade, então vamos imaginar que tudo quanto é corpo estranho, ou seja, que apresenta um perfil molecular diferente daquele perfil molecular da nossa célula, ela vai ser identificada como algo que possa estar trazendo algum tipo de prejuízo. Para esse tipo de imunidade, a imunidade inata, eu tenho aí a participação principalmente dos neutrófilos, né, na dinâmica de fagocitose, das células NK, como destruição de antígenos celulares inespecíficos, as células dendríticas,
como naquele esquema de células apresentadoras de antígeno, e os monócitos, né? Quando maduros no tecido, formando aquele sistema monofagocítico, né? Que seriam os macrófagos, para que possa estar realizando o processo de fagocitose. Tá? Um outro grupo, né? A outra dinâmica da defesa imune, a gente define ela como específica. Específica, né, que vai estar relacionado a uma imunidade adaptativa. Tá? Essa imunidade adaptativa, o nosso organismo, ele vai sendo treinado, ele vai se adaptando a determinados antígenos, né? Para que, de fato, a gente tenha aquilo que seria uma eficiência maior no processo de eliminação desse corpo estranho. E dentro da dinâmica da imunidade adaptativa, ela pode estar acontecendo de duas formas. Aquilo que a gente fala de uma imunidade humoral, né, que vai ser realizada pelos linfócitos B, né? Aí a gente tem aquela dinâmica, por exemplo, de produção de anticorpos, tá? E eu tenho uma imunidade adaptativa celular, promovida pelos linfócitos T. O T CD8, né, que seria o citotóxico, que aí vai estar numa dinâmica de destruição específica dos antígenos celulares, e o T auxiliar, que aí ela já vai estar numa dinâmica, por exemplo, de ativação das células T e também ajudando naquilo que seria a ativação dos linfócitos B para a produção de anticorpos. Tá? E aí, galera, nessa dinâmica, quando a gente define um processo de defesa imune, percebam que eu tenho um envolvimento de células e tenho um envolvimento de proteínas específicas, tá? Então, quando eu falo de uma imunidade celular, então nós observamos que vai existir, de certa forma, a eliminação de micro-organismos, de células tumorais, de células de enxerto, de células transplantadas, que pode acontecer principalmente aí quando nós levamos em consideração os linfócitos T. Né? Então, acaba sendo uma ação indireta, né, de citocinas que acabam sendo liberadas e até mesmo outras moléculas sintetizadas pelo próprio linfócito T, mas sem a presença de proteínas imunoglobulinas, né, que seriam de fato aí os anticorpos. Tá? E aí, ó, só para a gente ter uma ideia, né, exemplificando essa dinâmica, por exemplo, de imunidade celular, percebam aqui, né, uma ilustração. Eu tenho os linfócitos T citotóxicos que irão reconhecer um determinado antígeno, né, que vamos imaginar que está sendo proveniente aí de um micro-organismo, né? Aí esse antígeno ele vai estar sendo expressado, né? Ele vai estar sendo apresentado exatamente para uma célula especializada, como no caso aí de uma célula dendrítica, né? Aí elas apresentam esse antígeno para que de fato ocorra essa dinâmica de eliminação. Então, pessoal, uma vez que esse antígeno ele é apresentado a esse linfócito T, esse linfócito T então ele se torna ativo, acaba acontecendo um processo aí de proliferação, né, que a gente fala que seria uma espécie de uma expansão clonal, né, e aí esse linfócito T ativado, ele acaba tendo aquilo que seria a capacidade de destruir qualquer célula que vai ter na sua superfície características moleculares relacionadas exatamente a esse antígeno. Tá? Então, ó, pode ser célula infectada por vírus, pode ser um micro-organismo, pode ser, por exemplo, células tumorais, pode ser células transplantadas, enfim. Ela vai se ligar a esse perfil molecular da célula, né, dessa célula estranha. Então, vai começar a liberar citocinas e outras moléculas que acaba promovendo a apoptose dessa célula-alvo. Então, essa é a dinâmica do processo de imunidade celular. Tá? Aí, pessoal, o que é interessante é que ainda nessa dinâmica de imunidade celular, né, nós observamos, por exemplo, a participação dos linfócitos T auxiliar, que são os CD4, né? Então, assim como acontece no CD8, sendo que o CD8 ele vai ser muito mais efetivo na dinâmica já
de produção de citocinas e outras substâncias que possam estar degradando essa célula-alvo, a CD4, uma vez que ela é ativada pelo contato com as células apresentadoras de antígeno, elas acabam secretando algumas citocinas, né, que a gente fala que seriam interleucinas, que aí, de fato, elas vão ativar as CD8 e também ativar os linfócitos B para que aconteça a dinâmica da produção de anticorpos. Né? Então, quando a gente leva em consideração uma imunidade adaptativa celular, que envolve o linfócito T, CD8, T, CD4, nós observamos exatamente essas dinâmicas, tá? Então, pessoal, eu estou falando de uma forma bem objetiva, né? Já que a gente está falando de tecido linfático, e como eu disse, grande parte das células que formam esses tecidos são os linfócitos, nada melhor do que destacar um pouquinho daquilo que seria a funcionalidade de cada um deles, tá? Pessoal, quando nós nos referimos àquela imunidade adaptativa humoral, então nós estamos falando, por exemplo, da produção de anticorpos, né, que vai estar acontecendo a partir dos linfócitos B, tá? Então aqui eu botei uma outra situação, uma célula apresentadora de antígeno para um TCD4, esse TCD4 produzindo as interleucinas, que de fato acaba promovendo, né, aquilo que seria a produção de anticorpos. Vai, de certa forma, estimular, né, melhor dizendo, estimular a produção de anticorpos via linfócitos B. Então, pessoal, vamos imaginar que a eliminação, por exemplo, desses agentes infectantes, né, que vão estar presentes aí no organismo, ele vai depender da quantidade da ação, melhor dizendo, desses anticorpos presentes no sangue. Né? Não somente no sangue, mas também, por exemplo, em outros espaços extracelulares, em outros fluidos biológicos, que de certa forma vão ser locais onde acabam tendo, né, a dinâmica de eliminação dessas células. Ok? E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho a respeito da estrutura desses tecidos linfáticos, né? Então, como nós vimos anteriormente, quando a gente fala dos órgãos linfáticos, nós observamos, por exemplo, o timo, o linfonodo, o baço, as tonsilas, né? Aí a gente fala os tecidos linfáticos associados, né? A mucosa, enfim. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então, primeiramente, falando a respeito aí do timo. Então, pessoal, percebam esse desenhozinho aqui. O timo ele vai ser um órgão que vai apresentar dois lóbulos, tá? E aí, quando a gente vê a unidade microscópica, cada lobo desse, ele vai ser dividido em inúmeros lóbulos, tá? Então, percebam que existe uma espécie de uma cápsula de tecido conjuntivo que vai organizar os lobos do timo em pequenos lóbulos, tá? E cada lóbulo desse, ele vai ser formado por duas zonas. Percebam, essa zona aqui mais escura, que seria uma zona periférica, nós identificamos como uma zona cortical, e essa zona mais clara, central, nós identificamos exatamente como a zona medular. Tá? Pessoal, percebam que a partir dessa aula, nós vamos observar que, de fato, esses tecidos, eles acabam sendo formados pela organização de células. Né? Nós vimos, por exemplo, lá no tecido sanguíneo, que essas células elas estão circulando de forma individual em um tecido em que sua matriz extracelular era líquida. Agora, na dinâmica da organização de tecidos, onde a sua matriz ela não vai ser uma matriz líquida, ela vai ser uma matriz fibrosa, por exemplo, nós já observamos que essas células elas vão formar pequenos aglomerados. Como eu disse anteriormente, na dinâmica da organização dos tecidos linfáticos, nós observamos a associação de células de defesa, né, em pequenos grupos, formando folículos, formando arranjos desorganizados,
ou formando cordões celulares, né? Então, percebam que aqui a gente já começa a perceber algumas dessas organizações. E não somente essas células livres, mas também já associadas com tecidos que ajudam na dinâmica da organização, tá? Então, pessoal, quando a gente vê, por exemplo, uma cápsula de tecido conjuntivo, né? E dessa cápsula vão penetrar dentro do parênquima trabéculas, como se fossem traves, para poder ajudar justamente nessa dinâmica aqui de organização, tá? Então, pessoal, além dos linfócitos, né, nós observamos outros tipos celulares que acabam estando presentes também nesse tecido, principalmente células que vão estar envolvidas aí na dinâmica da defesa, né? Então, como está nessa ilustração, ó, uma célula dendrítica, que seria uma célula apresentadora de antígeno, tá? E aí, galera, na organização desse tecido, né, da composição histológica, como nós vimos anteriormente, essa região mais escura, essa densidade, essa parte mais escura, vai ser justamente por conta da densidade celular, quantidade de célula que vai estar presente, né? E a zona medular, que percebam que ela tem uma densidade um pouquinho menor, vai ser exatamente porque as células elas estão um pouco mais dispersas, né? Então, vamos imaginar justamente que eu tenho uma quantidade menor de linfócitos, tá? Então, aí vejam a organização com relação a esse tecido. E toda essa dinâmica que aparentemente está sem cor, tá? Ela vai estar relacionada exatamente àquele tecido conjuntivo, né? Que forma uma cápsula, que forma uma trabécula e que vai dividindo esse parênquima, né, do timo em pequenos lóbulos, tá? Aí, pessoal, uma estrutura importante e que acaba sendo considerada um achado histológico para diferenciação do timo dos demais tecidos linfáticos, nós temos, por exemplo, o corpúsculo de Hassall, tá? Esse corpúsculo de Hassall, ele vai estar sempre localizado na zona medular do timo, tá? E é interessante que aqui eu tenho um conjunto de células reguladoras que ajudam na dinâmica da maturação, né? Vamos imaginar assim, na homeostase de todo o sistema, tá? Mas, de fato, pessoal, levando para uma situação assim, funcional desse complexo, né, desse corpúsculo, ainda não se tem, né, um conhecimento muito claro de qual que seria a sua função. Apenas que temos células importantes e reguladoras aí que acabam mantendo toda a dinâmica dessa homeostase do próprio tecido, né, que vai estar formando o timo. Ok? Então, ó, agora a gente vai ver algumas sequências de foto, tá? Que vão ser interessantes para que a gente possa estar verificando. Então, inicialmente, ó, vendo a zona medular, que vai ser aquela com uma densidade menor. Então, devido à quantidade menor de célula, ela tende a ficar um pouquinho mais clara, né? As trabéculas, que seriam esses espaços em branco entre esses lóbulos, e a cápsula que faz aquele contorno externo, tá? Então, isso aqui eu tenho a formação de um lóbulo, tá? Então, aí a gente tem várias dessas situações, visto que essas trabéculas acabam sendo importantes para poder estar realizando toda a dinâmica, né, desse processo de diferenciação. Pessoal, como eu disse para vocês anteriormente, ficou até destacado um pouquinho aqui, além dos linfócitos T, nós observamos outras células que são importantes para a manutenção desse parênquima do timo. Uma delas seria as células reticulares epiteliais. Aí, pessoal, a gente vai perceber, né, na nossa leitura, por exemplo, que essas células reticulares presentes no timo, ela acaba não tendo a mesma funcionalidade das células reticulares presentes nos outros órgãos linfáticos. Nos outros órgãos linfáticos, a gente observa que ela é responsável pela síntese de fibras reticulares. Aqui ela não sintetiza, mas como é uma célula toda ramificada,
e aí eu tenho a ligação por desmossomos entre essas ramificações, ela acaba formando uma espécie de uma trama, né? Onde de fato ficam apoiadas, por exemplo, os outros tipos celulares, né? As células dendríticas e macrófagos vão estar relacionadas, por exemplo, a células apresentadoras de antígeno, e aqui eu tenho os fibroblastos, né? Que são células especializadas em tecido conjuntivo, principalmente para a manutenção de toda essa dinâmica, né, de tecido conjuntivo presente na composição histológica do timo. Ok? Então, pessoal, uma fotinha aqui, né, de um aumento um pouquinho maior, né, da região medular, com uma densidade um pouquinho menor, né, por conta da quantidade de célula, e aqui a região cortical. Então, percebam, a primeira estrutura que nós observamos seria exatamente o corpúsculo de Hassall, né, como eu disse para vocês, presente na região medular, e acaba sendo um achado no córtex histológicos aí do timo, o que é importante, por exemplo, no diagnóstico diferencial para outros órgãos, tá? E aí, pessoal, no meio de tantas células, nós observamos algumas células em que, ó, onde eu botei o laser aqui, ó, em que ela vai ter um aspecto ovalado, né? E aí ela tem ela acaba sendo relativamente mais clara, que estão relacionadas ao núcleo das células reticulares, né? Outra característica importante, os linfócitos que estão presentes nessa região medular, eles são linfócitos em processo de diferenciação, né? Tanto que a gente chama esses linfócitos aí de timócitos. E aí, ó, em contrapartida, aqui na região cortical, nós observamos os linfócitos pró-T, né? Que são aqueles que estão em processo de intensa multiplicação, tá? De fato, não dá para a gente ver aquela morfologia, né, de linfócito como nós vimos, por exemplo, no tecido sanguíneo, até porque as células acabam estando isoladas, mas de certa forma, devido a essa composição, né, majoritária com relação aos linfócitos, então se subentende, né, que grande parte dessas células acabam estando relacionadas justamente a essas células que vão participar da imunidade adaptativa. Ok? Mais uma fotinha, tá? Mostrando, ó, toda a dinâmica do septo. Ficou até um pouquinho cortado, né? Que vai estar passando por aqui. A região onde eu tenho uma tonalidade mais escura relacionada à zona cortical. E essa zona mais clara vai ser a zona medular. E dentro da zona medular, aqueles corpúsculos de Hassall, né? Que acabam sendo observados exatamente esse tipo de situação. Aí, pessoal, um ponto importante, a gente vai até voltar a falar disso daqui a pouquinho, é que as células que estão presentes, por exemplo, na zona medular e que estão sofrendo o processo de diferenciação, elas são oriundas exatamente da região cortical. É como se fossem algumas etapas para que esses linfócitos T eles sejam ativados e posteriormente liberados aí na corrente sanguínea. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vê essa dinâmica da funcionalidade, né? Que seria justamente essa. Ó. Então, a gente tem que entender o seguinte, os linfócitos inicialmente produzidos na medula óssea, aí a gente fala que são células indiferenciadas, né? Esses linfócitos T, né? Aí da medula óssea, eles chegam até o timo, né? Via região cortical, que a gente identifica como os linfócitos pró-T, não diferenciados, que a gente fala não diferenciados funcionalmente. Então, aqui no timo, ele vai sofrer aquela dinâmica de multiplicação na região cortical. E a segunda etapa seria justamente ele migrar para a zona medular. Aí, lá na zona medular, nós observamos esses timócitos entrando em processo de diferenciação. Então, eles vão ser portadores desses receptores aqui, que a gente fala de TCRs, né? Aí eles entram na corrente sanguínea e aí vão ser transportados do sangue para outros órgãos linfáticos, para os tecidos, enfim. Né? Então, a gente tem lá na periferia já essa célula ativada com os receptores, né? Com esses TCR. Tá? Pessoal, importante, existe uma seleção no timo que somente as células que adquiriram esse TCR, e esse TCR ele está íntegro,
que eles vão sobreviver e irão passar para a próxima etapa. Tá? É muito comum, pessoal, grande parte dessas células que estão sofrendo processo de diferenciação, eles acabam não tendo TCRs, né, que seriam esses receptores funcionais. Então, ele acaba regredindo e sofrendo o processo de apoptose. Né? Mas, de fato, essa é a dinâmica, né, quando a gente fala, por exemplo, do processo de diferenciação desses linfócitos T. Ok? Outro ponto importante com relação ao timo é que o timo ele vai regredindo com o passar do tempo. Né? Então, percebam aqui o timo, né, de uma pessoa mais nova, e aqui já chegando, por exemplo, num sujeito, um idoso. Né? Então, pessoal, o que nós observamos é que o timo ele acaba alcançando aquilo que seria o seu tamanho, o seu desenvolvimento máximo, ali no feto, né, no recém-nascido, tá? E ele vai crescendo um pouquinho mais até a puberdade. Então, na puberdade, quando você começa a ter dinâmica hormonal, ele começa o seu processo de involução. E aí percebam, pessoal, que essa involução ela vai iniciar pela zona cortical. E aos poucos ela vai se tornando uma zona mais delgada, né, mais fininha, né, e que essas células e que elas vão tomando, né, vão sendo substituídas por tecido conjuntivo e tecido adiposo, né? O que nós observamos é, por exemplo, que ao final de todo esse processo, né, de regressão, ainda ficam presentes algumas células reticulares, alguns corpúsculos de Rassal e linfócitos, né, dentro dessa dinâmica, porém não com a mesma funcionalidade, né, quando a gente observa ele nessa idade, por exemplo, até chegar na puberdade. Ok? E aí, pessoal, além do timo, né, a gente tem a dinâmica dos linfonodos também fazendo parte desse tecido. Só lembrando, pessoal, medula óssea, vocês vão ver lá quando vou ver a parte de hematologia, né? Então, para poder ver toda a dinâmica da hematopoese, produção dessas células. Então, acabei destacando um pouquinho aí de um desses órgãos primários, que seria o timo, e agora a gente vai falar um pouquinho desses órgãos, né, linfáticos secundários. Né? Começando aí pelos linfonodos, tá? Os linfonodos, pessoal, percebam ao longo de todo o vaso linfático, né? Antigamente eles eram chamados de gânglios linfáticos. Então, quando a gente fala do linfonodo, a gente define o linfonodo como órgão encapsulado, constituído de tecido linfóide, tá? Então, espalhado por todo o corpo, né? E espalhado por todo o corpo sempre no trajeto, né, relacionado aos vasos linfáticos, tá? É interessante, pessoal, que existem alguns locais onde a gente encontra uma maior quantidade, né? Na axila, na virilha, aí aqui a gente observa nos grandes vasos, né, do pescoço, nas cavidades torácicas e abdominal, aí aqui no hilo pulmonar, né? Aí a gente vê em torno dos vasos sanguíneos, no interior dos folhetos que formam o mesentério, enfim. Então aí a gente observa, né, de fato, em todos os locais. E aí, pessoal, sempre quando a gente considerar um linfonodo, um único linfonodo, esse órgão encapsulado, nós observamos que ele vai ter como se fosse um formato de um rim. Ele vai ter uma parte côncava e uma parte convexa, né? E aí, nessa parte côncava, eu tenho a dinâmica do hilo, por onde vão estar entrando as artérias nutridoras, as veias e os vasos linfáticos, né, que acabam sendo importantes, né, na dinâmica de nutrição e também na dinâmica por onde vai estar a circulação desses linfócitos. Tá? Então, ó, vejam aqui um esquema, aquilo que eu falei, ó, uma parte côncava, outra convexa, a formação do hilo, por onde entra as artérias e veias e os vasos linfáticos. Né? Então, peguei, por exemplo, aqui dos grandes vasos do pescoço, né, que aí dá para a gente poder observar de fato essa situação. Então, é um órgão encapsulado, porque assim como o timo, ele vai apresentar aquilo que seria uma cápsula de tecido conjuntivo. E aí, dessa cápsula partindo trabéculas que também acabam separando, né, vamos dizer assim, em pequenos lóbulos, né? Então, aí a gente vê a dinâmica da estruturação dos linfonodos. Pessoal, olhando aí
né, uma foto, né, uma repetição, então aí com algumas características. Então, o que é interessante, por exemplo, é que aqui nos linfonodos, a organização, por exemplo, desse tecido linfático, ele já vai acontecer na forma de folículo, né? Então, aqui os folículos vão estar presentes na zona cortical, tá? Então, eles vão ser envolvidos aí por uma grande quantidade de células. Então fica nítido, né? Os folículos, um grupo celular um pouco mais denso, né? É interessante que alguns desses folículos, eles não necessariamente vão estar sempre voltados aí para a cápsula, né? Então eles podem apresentar, por exemplo, um pouco mais distante. E aí, pessoal, no centro desse folículo, nós observamos uma região um pouco mais clara, né? Essa região mais clara a gente define como centro germinativo, né? Então, aí que a gente vai ter a dinâmica relacionada, por exemplo, aos linfócitos. Então, essas células que estão presentes aqui nos linfonodos também vão estar relacionados aos linfócitos, ok? E aí, pessoal, logo abaixo do folículo, né, é como se fosse um certo limite que seria dessas regiões medular e cortical. Eu tenho uma espécie de uma região paracortical, só que, assim, a gente praticamente não consegue fazer uma definição daquilo que seria o limite entre a região cortical e a paracortical. O que a gente consegue determinar é região cortical, né? E aqui a região medular, né? Então, porque na medular a organização já vai ser em cordões, né? E não em folículos, como nós estamos vendo aqui. Mas a gente vai ver algumas dessas características. Então, percebam, ó, aqui está mais ou menos aquela fotinha anterior, só que um pouco mais definida, né? Então, começando aqui de cima, a região da cápsula, que seria exatamente de tecido conjuntivo, né? Um seio subcapsular, que seria um espaço entre a cápsula e o tecido linfático aí dos linfonodos, né? Aí a gente tem os folículos linfáticos que acabam sendo aglomerados, né? Relacionados aí a linfócitos B, né? Entre esses folículos, nós observamos os seios paratrabeculares, né? Que vão ser, de fato, aí a dinâmica de separação, por exemplo, desses folículos via região cortical, tá? E aí, na dinâmica da estruturação do tecido, né, da região cortical, nós vamos observar também, né, células reticulares, né, que vão estar relacionadas, por exemplo, à dinâmica de manter um tecido linfóide relativamente frouxo, né? Então, aí que vai estar relacionado a uma certa facilidade para essas células se movimentarem, até porque, pessoal, nessa região cortical é onde vai estar chegando a linfa, tá? Então que acaba sendo que acaba sendo trazida aí pelos vasos linfáticos aferentes. Então eles passam pela região cortical, vai em direção aos seios medulares. Dos seios medulares eles saem pelos vasos linfáticos eferentes, tá? Então aí a gente vê uma dinâmica relacionada à circulação da linfa dentro do tecido linfático do linfonodo, tá? Como eu disse para vocês, pessoal, eu tenho uma região de transição entre cortical e medular, que seria uma paracortical. Não temos um limite definido, tá? Mas aqui eu tenho células T, células dendríticas, células reticulares, né? Como eu disse para vocês, né? Não necessariamente formada apenas por linfonodos. Por linfócitos. Eu tenho outras células que também ajudam na estruturação exatamente dessas regiões. Então, aí, ó, saindo da região cortical, observando, por exemplo, a região medular, né? Eu tenho os cordões medulares, né, que são formados aí por linfócitos, plasmócitos, macrófagos e células reticulares. E eu tenho aqui o seio medular, que vai ser uma espécie de um rio, né? Podemos dizer assim, entre os cordões medulares e ao local por onde vai ser escoada a linfa que vem da região cortical, tá? O que é interessante, pessoal, que dentro desses seios a gente também observa, né, algumas células, como leucócitos polimorfonucleares,
macrófagos, linfócitos, enfim. Né? Mas, de fato, a gente acaba observando um local que vai ter uma densidade celular muito baixa, porque é por onde vai estar sendo escoada toda a linfa que vem da região cortical. Tá? Então, ó, uma fotinha mostrando aí uma organização histológica. Percebam a dinâmica da cápsula com o seu seio subescapular e o seio perinodular, né, que vai estar separando os lóbulos. Aí eu tenho a região cortical, né, com aquele que seria o folículo linfático, o nódulo linfático, com esse centro branco, né, mais claro, representando de fato aí o que a gente chama, por exemplo, de um centro germinativo. Né? Percebam que eu tenho uma zona paracortical, que vai ser logo abaixo desses folículos, né, linfáticos, e aí eu tenho a região medular, né, que vai ser a região onde eu tenho os cordões celulares e os seios medulares, por onde vão ser escoados toda a dinâmica da linfa. Ok? Mais uma fotinha mostrando a cápsula de tecido conjuntivo, seio subescapular, né, o seio perinodular, né, que vai ser como se estivesse dividindo o lóbulo, o nódulo linfático, né, o folículo linfático, e aqui a gente acaba observando, né, aquilo que seria toda a dinâmica como se fosse uma trabécula, né, só que é o seio subcapsular, o seio perinodular, que vai estar fazendo toda essa dinâmica de separação. Então aqui não dá para a gente ver a região medular, né? Então a gente só consegue observar de fato essa região cortical. Ok? E agora, especificamente relacionado, por exemplo, à região medular, percebam que essa parte mais escura é representada pelos cordões medulares e essas estruturas mais claras, elas estão relacionadas aos seios medulares, né? Então, por onde vai estar passando a linfa. Então, isso acaba sendo interessante, né, com relação a esse tipo de definição, né, e diferenciação da região cortical e da região medular, quando nós levamos em consideração o linfonodo. Ok? Mais uma fotinha, pessoal, mostrando um pouquinho de como que seriam esses cordões celulares. Como eu disse para vocês anteriormente, né, a principal célula que vai estar sendo observada vão ser os linfócitos, né, mas a gente acaba observando também presença de plasmócitos maduros, que vão estar sintetizando aí, por exemplo, os anticorpos, né? A gente também tem a presença daquelas células estrelares reticulares. Aqui, diferente do que nós observamos no T1, ela já vai estar sintetizando fibras reticulares, né? Eu tenho aqui presença de macrófagos e também daqueles leucócitos polimorfonucleares, que foi aquela definição que eu fiz com vocês aí no slide anterior. E aí, pessoal, esses espaços com baixo conteúdo celular, né, vai ser o seio medular, como eu já disse também, por onde vai estar passando toda a linfa escoada da região cortical. Ok? E aí, pessoal, um outro órgão envolvido, por exemplo, nesse tecido linfático, vai ser justamente com relação ao baço. Né? Então, o baço, pessoal, acaba sendo um órgão, dentre eles, dentre os que a gente viu, que vai ter o maior acúmulo de tecido linfóide. Tá? E é o único órgão linfático que vai estar interposto na circulação sanguínea. Ou seja, né, que de certa forma passa sangue propriamente dito dentro dele. Né? Então, por conta disso, o baço ele acaba sendo considerado, né, um importante órgão relacionado à defesa contra antígenos, que vão estar presentes na corrente sanguínea, né? Já que o sangue passa por ele, então ele vai ser importante, por exemplo, na identificação desses antígenos presentes no sangue. Além dessa importância na defesa contra antígenos, a gente observa também um papel importante naquilo que seria a destruição das hemácias, né, velhas, né, das hemácias desgastadas. Como eu disse para vocês, as hemácias ela não tem núcleo, né, não tem organelas, como no caso da mitocôndria, então isso acaba limitando ela metabolicamente. Então ela sofre processos oxidativos que muitas das vezes acabam sendo irreparáveis. Né? E aí, por isso que ela acaba tendo uma vida útil meio que reduzida. Né? Com relação à dinâmica, né, dessa resposta imunológica, o fato dele estar interposto na circulação sanguínea faz com que o baço ele responda numa rapidez, né, maior
com relação a essa dinâmica da defesa imunitária, né? Mas, de certa forma, vamos imaginar que ele também acaba sendo um ótimo filtro, né, fagocitário, né, na questão de estar eliminando esse corpo estranho. E sem contar que a grande presença aí de linfócitos aí, produtores de anticorpos, também vão estar presentes aí nesse local, né? Então, a gente vê uma ilustração. Percebam que, de certa forma, eu tenho uma característica bem próxima aos dois órgãos que nós vimos anteriormente, né? Onde eu tenho a presença de uma cápsula de tecido conjuntivo e trabéculas, que vão ser entranhas dessa cápsula, que vai acabar dividindo esse órgão em pequenos lóbulos, né? Então, só um diagrama mostrando como é que a gente vai observar. E, de certa forma, pessoal, o baço ele acaba sendo dividido em duas regiões, a polpa branca e a polpa vermelha. Então, daqui a pouquinho, quando a gente vê a composição, a gente vai ver, né, de fato, por que a gente acaba dando esse nome, tá? Ó, vejam agora um corte histológico, né? Não habitual, igual que a gente vê de hematoxilina no nosso laboratório, mas mostrando, por exemplo, aquilo que seria a cápsula com as trabéculas, a polpa branca, né, que seriam alguns pontos esbranquiçados dentro do parênquima do baço, né? Aí a gente tem a presença desses folículos linfáticos, e a polpa vermelha, né? Que aí já vai ter uma tonalidade um pouquinho maior. Então, onde eu tenho células, fibras reticulares, aí a gente tem linfócitos em grande quantidade, uma quantidade muito grande também de macrófago, células apresentadoras de antígeno, né? E outras células, como, por exemplo, os polimorfonucleares, só que em uma menor proporção, tá? Aí, pessoal, vejam como que nós vamos observar, né, de fato, toda essa dinâmica do tecido linfático, né, presente aí no baço, né, como eu havia comentado, né, um órgão linfóide interposto na circulação sanguínea. O que é interessante é que em volta da artéria principal, que chega, por exemplo, até o baço, eu tenho uma espécie de uma bainha que envolve essa artéria. Essa bainha vai ser um conjunto de linfócitos que acabam formando, né, uma espécie de paus, né, que seria exatamente uma estrutura como se fosse um cordão de célula em volta da estrutura. O que é interessante é que essa acaba sendo um dos componentes da polpa branca no baço, né? Então aí a gente vê, por exemplo, esse tipo de situação. E em volta aqui a gente tem toda a dinâmica da polpa vermelha. Então, só para a gente poder destacar aí algumas características importantes com relação a essa composição histológica do baço, tá? Então, pessoal, uma fotinha mostrando, ó, toda a dinâmica do tecido conjuntivo denso não modelado, formando a cápsula, as trabéculas, né, os folículos, né, que acabam sendo observados. Então, vejam a polpa branca e a polpa vermelha, né, e aí os folículos pertencentes à polpa branca, né? Mais uma foto mostrando a cápsula periférica, as trabéculas que vão separar de fato o parênquima aí do baço, e aí que a gente vai estar observando essas estruturas, né, que vão caracterizar de fato o próprio órgão, tá? E aí, ó, só para a gente poder observar a polpa vermelha ela vai receber esse nome justamente porque na sua composição, vejam só, eu tenho vasos sanguíneos dilatados, né, que formam sinusoides, né, as células epiteliais alongadas. Então, esses capilares dilatados, eles acabam sendo separados por cordões celulares, né, que a gente fala que seriam os cordões esplênicos, né? E aí é interessante que nesses cordões nós observamos aí aquela grande quantidade de células, linfócito B, linfócito T, macrófago, plasmócito, monócito, enfim, né? E aí, pessoal, essa proximidade com esses sinusoides, que seriam vasos sanguíneos com lumen dilatados, faz com que o sangue, né, circule de certa forma nessa região. Então, a forma que a gente tem do baço participar tanto na questão da identificação de antígenos presentes na corrente sanguínea, como também naquilo que seria a destruição de células vermelhas velhas, né, das hemácias velhas. Então, mostrando aqui mais uma fotinha, né,
da cápsula, a polpa branca com o folículo, né? E a polpa vermelha, só que está num aumento maior, mas a gente ampliando, dá para a gente perceber de fato aquela dinâmica, né? Relacionada aos sinusoides e os cordões em volta dos sinusoides. Ok? Agora mostrando aí a polpa branca, né? Toda essa região aqui mais escura, né? Justamente por conta aí daquilo que seria a dinâmica, né, dos folículos, a arteríola do corpúsculo, então a gente tem aquele cordão em volta da arteríola. Aí quando a gente chega aqui um pouquinho para o lado, percebam que eu tenho uns espaços maiores, uns espaços em branco, que vão estar relacionados a esses capilares sinusoides, e em volta desses capilares, os cordões esplênicos. E aí, pessoal, chegamos num outro tipo de tecido, que seria o tecido linfático associado à mucosa. Aí botei dois exemplos aqui, o malte e o gout. Só que o malte e o gout não são as únicas opções, né? Nós observamos que esse tecido linfático ele pode estar associado também aos brônquios, aí a gente dá o nome de Baute, ou pode ser um tecido linfático associado à pele, que aí a gente dá o nome de Salt, tá? Então aí a gente tem, né, esses tecidos. O que é interessante, pessoal, que esses tecidos linfáticos, eles são aglomerados de células, né? Então que vão estar presentes, por exemplo, no tecido conjuntivo dos sistemas de maneira geral. Então, por exemplo, lá no sistema digestório, então eu tenho uma camada submucosa, e lá na submucosa eu tenho esse aglomerado de tecido linfático. Lá próximo aos brônquios, a mesma coisa, né? Na pele, a mesma coisa. Então, esses aglomerados, eles acabam sendo formados exatamente em locais onde você tem uma maior possibilidade de invasão microbiana, né? Que, de certa forma, acaba tendo locais que são considerados estratégicos para que, de fato, possa ajudar a gente a identificar antígenos com uma certa rapidez, né? Então, pessoal, vamos imaginar que são locais, são tecidos aglomerados de células de defesa, de linfócitos, que, de fato, nos auxilia a identificar os antígenos rapidamente. Tanto na dinâmica dos linfócitos T, né, como, por exemplo, aí das demais células apresentadoras de antígeno. Ok? Então, vejam um exemplo, né? Aqui, por exemplo, de um malte, né? Relacionado, por exemplo, aqui à mucosa do lumen intestinal. Né? Então, vejam, aqui eu tenho uma mucosa e aqui a submucosa. Então, na submucosa, a gente acaba tendo esse folículo linfático. Assim como nós observamos no folículo linfático do linfonodo, no meio desse folículo eu tenho o centro germinativo. Né? Então, aí, quando eu tenho, por exemplo, local para a expansão dessas células. Então, aí eu tenho um tecido linfático associado à mucosa gastrointestinal. Tá? E aqui mais um, né? Mostrando de fato ó, essa parte mais escura, que seria um acúmulo de linfócitos difuso, e aqui aquele centro germinativo. Então, eu tenho uma submucosa aqui do tecido digestório, e aqui toda a dinâmica da mucosa. Né? Mais uma aqui mostrando um diagrama, né? Percebam aqui toda a dinâmica da mucosa escovada, né? Com aquelas vilosidades, e o tecido linfático, né? Associado justamente a essa área. Então, pessoal, lá no terceiro módulo, quando a gente for estudar o sistema digestório, né? Que a gente for ver características relacionadas ao líquido, então a gente vai perceber, de fato, a presença desses nódulos linfáticos ali no tecido submucoso do líquido. Né, que a gente identifica como as placas de Peyer. Ok? Mais umzinho, agora mostrando um Baute. Percebam o epitélio respiratório, né, que seria do brônquio, e aí na submucosa a presença exatamente desse tecido linfático. Né? Aqui está como malte, porque a gente identifica todo o tecido linfático infiltrado como malte, mas quando a gente se refere, por exemplo, à região respiratória, a gente dá o nome de Baute. Ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar, a dinâmica das tonsilas. As tonsilas, elas vão ser também consideradas
aglomerados de linfócitos, né, de tecido linfático, né, que, diferente dos demais, ela não vai ser completamente encapsulada. Então, eu vou ter uma dinâmica de células muito mais difusas. E, geralmente, ela vai estar presente logo abaixo do epitélio de revestimento. Aí pode ser tanto do respiratório, como, por exemplo, do digestório. Né? Aí as tonsilas, né, elas também, de fato, vão ser importantes, justamente porque elas vão ter o contato, elas vão estar presentes no local estratégico, então vão ter um contato mais rápido com o antígeno. Então, principalmente, o que a gente está falando é respiratório e digestório, de substâncias que são transportadas pelo ar e também que acabam sendo obtidas, né, que acabam estando presentes, por exemplo, em alimentos. Né? Aí o que nós observamos que, diferente dos demais órgãos linfáticos, nas tonsilas eu não tenho passagem de linfa e também não tenho passagem de sangue. Só que nele eu tenho a presença de vasos linfáticos, tá? Mas só os vasos linfáticos eferentes. Né? Então, igual o linfócito, o linfonodo, que tem o eferente e o aferente. Aqui a gente só vai ter os vasos linfáticos eferentes. Tá? E aí, ó, quando nós observamos a dinâmica das tonsilas, considerando, por exemplo, uma composição na área respiratória, eu tenho as tonsilas faríngeas, a palatina e as tonsilas linguais. Né? Então, aí que acabam sendo importantes aí nessa dinâmica de composição histológica. Tá? Ó, só para a gente ver uma composição dessas tonsilas, né? Então percebam toda a dinâmica aí de um corte em que tem o epitélio de revestimento, uma espécie de uma cripta, né? Que vai ser revestida por esse epitélio. E aqui, ó, logo abaixo desse epitélio de revestimento, vejam dos dois lados, né? Aquilo que seria uma grande quantidade de tecido linfático, né? Que vai estar composto principalmente aí de linfócitos. Então vejam, pessoal, um epitélio oral, né? Então as criptas, aí o epitélio, logo abaixo do epitélio, cada bolinha dessa representando exatamente um desses nódulos, né? Uma dessas tonsilas. Então aquilo que eu falei, né? Diferente dos demais, essa daqui não vai ter uma ligação com a corrente sanguínea, né? Somente um vaso eferente, não vai ter o vaso linfático eferente, não vai ter o aferente. Então, essas seriam as diferenças. Já que na dinâmica de composição de células, as células que estão aqui, principalmente linfócitos, também vão ser encontrados nos demais tecidos linfáticos. E, pessoal, então, daqui a pouco, na nossa sala, a gente vai estar observando um pouquinho desses cortes histológicos, né, para poder ver essas características relacionadas aos tecidos linfáticos. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.